Na principal partida do Goiás até esse momento nessa temporada de 2022, o time esmeraldino encara a equipe do Souza no interior da Paraíba, duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. No vídeo de hoje, irei trazer aqui o que está em jogo, qual a premiação do Goiás caso avance nessa primeira etapa da competição nacional, além disso as prováveis escalações, voltas dos times, também desfalques e como vem a equipe do Souza, time modesto lá da Paraíba que vem crescendo bastante nas últimas temporadas. Será que vai dar trabalho? Como que é o estádio deles, Pode ter um bom gramado também para o melhor jogo possível. Queria trazer aqui todas as informações desse duelo da Copa do Brasil. Esse será o principal assunto do nosso vídeo. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo conteúdo de qualidade sobre o maior do Centro-Oeste. Outro recadinho importante é que a transmissão dessa partida entre Goiás e Souza será aí no Premiere e também no Sport TV. Você pode acompanhar tudo ao vivo com a GIN TV, tá bom? No seu computador, celular, tablet, Smart TV e tudo mais por apenas R$ 29,99 mensais, tá bom? Você já pode acompanhar inclusive o jogo de hoje contra a equipe do Souza ao vivo, tá bom? Qualidade HD, ótimo áudio também, acompanhar os melhores lances dessa partida. Além do Sport TV e do Premiere, todos os outros canais esportivos da TV fechada, como Fox Sports, ESPN, o restante dos Sport TV, do próprio Premiere, HBO, enfim, você tem todos os acessos a esses jogos e inclusive também contas da Netflix, Amazon Prime. Vou deixar o link aqui embaixo para você falar com o Antônio, tá bom? Ele vai te passar todas as informações e você já ficar ligado nesse duelo da Copa do Brasil, beleza? Vamos aqui agora também falar a respeito desse jogo que acontece às 9h30 da noite no estádio Marizão, na cidade de Souza, no interior da Paraíba, aproximadamente 70 mil habitantes. Goiás fez seu último treinamento em Juazeiro do Norte, ainda no estado do Ceará, mais ou menos 200 quilômetros de distância, já viajou ali para Souza na parte da tarde desta última segunda-feira. O duelo, como eu disse, terá transmissão do Sport TV e também do Premiere com narração do Odinei Ribeiro, dando uma moral aí pro Goiás também, nesse duelo televisionado nacionalmente. Caso você não tenha, só assinar a GIN TV. O Goiás, para esse duelo, conta aí com a volta, por exemplo, de um jogador muito importante nessa temporada, que é o atacante Vinícius. Em relação às baixas, apenas o Everson, zagueiro, que sentiu aí algum desconforto muscular, e também o goleiro Marcelo Rangel não viajaram para esse duelo lá na Paraíba. Então o time esmeraldino que terá aí também a estreia do Bruno Pivetti como seu técnico nessa temporada. O Glauber Ramos já deixou o time na última vitória contra o Anápolis, fará mais essa função agora da transição de base dos jogadores. O Bruno Pivetti assumindo o comando do Goiás e mantendo essa base realmente bem vitoriosa nas últimas partidas. Outras opções também que ficarão disponíveis no banco de reserva será aí o lateral esquerdo Hugo, além, por exemplo, do volante Auremir, o Albano e também o Luan, que inclusive chegou a fazer sua estreia contra o Anápolis. Havia até essa expectativa dele ser o titular, mas enfim, o Goiás tem outros jogadores aí que vêm em momentos melhores. É bom dar essa moral para eles também nessa continuidade da temporada. Provável escalação do Goiás deve ser aí com o Tadeu no gol, a lateral direita com o Maguinho, os dois zagueiros o Caetano e também o Reinaldo, os dois canhotos, mas que pelo menos nesses últimos jogos vem jogando muito bem. Na lateral esquerda, o Arthur, meio de campo formado com o Felipe Bastos, o Caio Vinícius e também um pouco mais na frente o Elvis, e lá na frente tem essa dúvida, segundo informações do André Rodrigues, da Feras do Esporte, ele cravou aí que o ataque será formado com o Pedro Raul e o Nicolas juntamente com o Vinícius. Então ficaria com essas duas opções de centroavantes, tanto o Pedro Raul quanto também o Nicolas, e do outro lado mais de velocidade também com o Vinícius. Caso o Bruno Pivetti não opte por essa escalação, ele pode tirar um dos dois, ou o Pedro Raul ou o Nicolas, para colocar ali, por exemplo, o Apodi, que vinha fazendo aquela função muito bem feita, inclusive nos últimos jogos, jogando como um ponta. Mas no último duelo, que foi a primeira vez que eles iniciaram a partida juntos, tanto o Nicolas quanto o Pedro Raul jogaram bem, mesmo não tendo aquele entrosamento todo, cada um conseguiu finalizar em boas oportunidades, criando muitas chances de gol. Acho que pode ser uma arma ofensiva também para esse compromisso fora de casa. O Goiás, que como eu disse, é muito importante avançar na competição, apenas um empate já classifica o Verdão, tá bom? Nessa primeira fase do torneio, os times visitantes têm essa vantagem, tá bom? Caso vença ou empate, já está automaticamente classificado. O Goiás que passou aí muitos vexames, principalmente nas últimas temporadas na Copa do Brasil. No ano passado foi eliminado na primeira fase ainda, aquele time que estava todo em reestruturação, para o Boa Vista do Rio de Janeiro. Enfim, um time que era bem melhor do que o Goiás naquele momento, acabou sendo eliminado na primeira fase.
Em 2020 o time caiu na terceira, eliminado para o Vasco da Gama depois da volta do futebol, enfim, uma bagunça danada do calendário. 2019 também outra decepção, eliminado na segunda fase para o CRB. 2018 eu diria que a última participação bem aceitável do Goiás, ainda na Série B conseguiu chegar até as oitavas de finais. 2017 também até a quarta fase. 2016 aí sim, né, outro vexame na primeira fase, eliminado para o River do Piauí. 2015 na terceira, 2014 de novo outro vexame, que foi para o Botafogo da Paraíba, uma das primeiras vezes assim, que o Goiás começou, né, essa sequência de muitos resultados negativos. Foi eliminado para o Botafogo da Paraíba, inclusive perdendo, né, o jogo de ida por 2-0. 2013 aí sim uma ótima campanha, chegou até a semifinal, aquele time ali que tinha o Walter, o Anderson Moreno, enfim, acho que a última grande participação do Verdão. 2012 também, para finalizar aqui o vídeo, nas quartas de finais do time esmeraldino, que tem nessa importância tanto futebolística, de ter essa moral de chegar longe na competição nacional, quanto também por conta da premiação, tá bom? Que ela é paga de acordo com como você vai disputando e eliminando os adversários. Não é igual o Brasileirão, que beleza, o Goiás vai jogar a Série A, tem 38 jogos garantidos que pode vender para a Rede Globo. Na Copa do Brasil não é assim, né? Não tem como prever quantos jogos a equipe vai ter. Então realmente tem, além, claro, né, de vários outros patrocinadores fortes que fazem essa competição ser muito bem paga. Caso o Goiás avance hoje, ganhará aí mais ou menos R$1.090.000. O próximo adversário, caso o Verdão se classifique nesse duelo contra o Souza, poderá ser o Criciúma, duelo único, que possivelmente seria aí no caso do Goiás passando dentro do estádio da Serrinha, tá bom? Mas aí no caso, na segunda fase, o empate, por exemplo, leva a decisão para os pênaltis. Quero saber sua opinião também sobre essa escalação do Goiás, se você iria com o Pedro Raul e o Nicolas lá na frente, ou é melhor tentar uma função mais com dois jogadores velozes, como o Vinícius e também o Apodi do outro lado, e apenas um jogador como referência. Nessa zaga do Goiás, você faria alguma mudança, né? O Goiás que, por exemplo, não vai ter muitas opções para o banco de reserva, só o da Silva, que inclusive jogou bem contra a Jataiense, vai ser uma opção disponível. Quero saber qual seria essa sua escalação nessa partida milionária da Copa do Brasil. Outra estatística também importante pelo lado do Goiás é que o time esmeraldino não sofre gols há 4 partidas, então pelo menos, óbvio, né, o Campeonato Goiano não dá para servir de comparação para grandes partidas, mas pelo menos o time se ajeitou bastante nas últimas rodadas, 4 jogos sem levar nenhum gol, inclusive marcando em todas as partidas. O único jogo que o Goiás não balançou as redes foi lá na estreia contra o Grêmio Anápolis. Já falamos muito sobre o Goiás, agora, né, conhecer um pouco mais sobre o Souza, adversário aí modesto do Goiás nessa primeira fase, mas que vem surpreendendo muito, principalmente lá no futebol paraibano e também nordestino. Essa que será a 5ª participação do time na história da Copa do Brasil e sempre que jogou em casa acabou eliminado, tá bom? Nessa temporada de 2022 vem fazendo uma campanha interessante, principalmente na Copa do Nordeste, inclusive venceu o Sampaio Corrêa e o CSA dentro de casa, tá bom? Os dois times que estão, inclusive, na Série B do Campeonato Brasileiro, e empatou no seu outro compromisso da Copa do Nordeste dentro do Marizão por 0-0 contra a equipe do Sergipe. Então é um time que vem crescendo bastante, manteve a sua base do time lá que disputou a Série D no ano passado e esse ano de 2022 novamente tem calendário garantido para a sequência do ano. O técnico deles é o Tardelli Abrantes, que vem dando sequência no seu trabalho também há várias temporadas. Não conta aí com 3 jogadores, mas que já não vinham sendo relacionados nos últimos compromissos, que é o Rodrigo Pote, o Piauí e também o Romeu, que já estavam aí no departamento médico. O último jogo do Souza foi contra o São Paulo Cristal, ainda na terça-feira, empate até com o time titular, inclusive fora de casa, por 0-0. Então tem mais surpreendido, principalmente na Copa do Nordeste. Quando enfrentou alguns adversários um pouquinho mais difíceis, como por exemplo o Sport, foi até um jogo difícil, fora de casa, na Ilha do Retiro. O Sport ganhou só de 1-0 do Souza, então mostrou o trabalho também, gol só no segundo tempo também. Diante do Fortaleza, que já é uma equipe que está em outra realidade, perdeu aí por 5-0 e no último jogo fora de casa, por exemplo, enfrentou o Campinense na Copa do Nordeste, um clássico ali local, né? Acabou sendo derrotado em Campina Grande por 2-1. Então é um time que vem dando trabalho em alguns jogos, em outro ainda não conseguiu dar essa sequência para a temporada, mas já em 2021, por exemplo, tinha eliminado o Confiança e o ABC naquelas pré-fases da Copa do Nordeste, então é um time muito enjoadinho. O Goiás aí acabou dando um pouquinho de azar nesse compromisso, mas é só jogar aí com seriedade. Acredito que dá assim para buscar um bom resultado. A provável escalação deles deverá ser aí com o Ricardo no gol, lateral direita com o Iranilson, os dois zagueiros Jefferson e Marcelo Duarte. Na lateral esquerda, o Vinícius Carequinha.
Meio de campo com Doda, Daniel Costa e um pouquinho mais avançado o Esquerdinha. Na frente o Juninho Paraíba, o Joboy e também o Arthur Santos. Como eu disse, um time muito parecido com o que eles jogaram em 2021 na Série D. Os principais jogadores aí mais conhecidos são o Esquerdinha, ponta esquerda, já tem 31 anos de idade, jogou aí no América de Natal, e também o lateral direito Iranilson, que vem fazendo uma boa Copa do Nordeste também. Se a gente fosse comparar com o futebol goiano, o elenco aí mais ou menos do Souza parece bem parecido como, por exemplo, o do Goianésia, do Iporá, esses times que já estão aí há mais anos, do interior no caso, né, mais anos consecutivos na Série A do Campeonato Goiano, o próprio craque de Catalão, mas com toda certeza o Goiás sim tem bem mais time, pode avançar aí, caso fizer esse jogo como vem atuando nos últimos duelos, principalmente no estadual, pode fazer uma partida interessante lá no Marizão, que tem um estádio assim até grandinho, tem 5.500 pessoas, a capacidade total. A grama deles é um pouquinho mais alta, mas pelo menos nesses últimos jogos estava bem cuidada, bem limpinho, enfim, não tinha ali muitos buracos, nem nada do tipo. Acho que dá sim para o Goiás jogar muito bem nesse duelo lá em Souza, na Paraíba. Quero saber sua opinião sobre esse duelo, o que você espera e também, né, os pontos-chave dessa escalação do Bruno Pivetti fazendo a sua estreia no comando esmeraldino. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!